Shalom, povo de Deus! Tudo na paz com você? Esses dias alguém compartilhava comigo que uma marca registrada da saudação do momento de pastoreio, não é verdade? E a gente relembrava que Shalom é uma coisa muito mais profunda do que a simples paz com uma ausência de conflito. Shalom é muito mais um sentido positivo, é a presença de Deus, da bondade de Deus na sua vida. E essa saudação, criada aqui pelo pastor Sávio, e que tem sido uma marca, é um pedido a Deus, que aquela paz que excede em todo entendimento, que a presença do próprio Deus num relacionamento de paz com você, de plenitude dele na sua vida, possa ser desfrutado por você. É por isso que a gente diz o Shalom, povo de Deus, não é isso? Queria te convidar a se animar para o nosso momento de pastoreio, para os nossos momentos de louvor, para a nossa palavra. Hoje a gente vai para um capítulo extremamente revelador. Extremamente revelador. Acho que ele pode comunicar grandes verdades aqui para os nossos corações. Então vamos louvar? Vamos louvar. Maior amor que o mundo já provou, sofreu, morreu em seu a cruz pra me salvar. E até que eu veja tua face, tua graça é o que me basta, fio em ti. Viver eu quero para ver teu reino aqui. Meu coração anseia pelo teu agir. E até que eu veja tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Por tua voz o mundo veio a existir. Tu és a vida, o Redentor que veio a mim. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti, em ti. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso pra mim. Com meu coração proclamarei teu
precioso pra mim. Com meu coração proclamarei teu nome. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Maior amor que o mundo já provou. Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está. Na tempestade tenho paz. Que grande amor, que grande paz. O meu temor embora vai, meu Redentor é tudo em mim. Firme no amor de Deus estou. Só em Jesus que veio a nós, como cordeiro se entregar. Mostrou amor e retidão, morrendo por amor a nós. Na rude cruz onde sofreu, Jesus cumpriu o amor de Deus e lá levou o meu pecar. Posso em Cristo livre estar. No túmulo seu corpo está. No túmulo seu corpo está. Todos pensavam acabou, até chegar o dia em que ele da morte ressurgiu e em vitória renasceu. Livrou-me dos pecados meus. Hoje ele é meu e dele sou. Seu sangue sobre mim ficou. A morte eu não temo mais. É o poder de Deus em mim. O meu viver e o meu morrer está no comando do meu Deus. Ninguém vai mais me separar das suas mãos, do seu cuidar. Irá levar-nos ao seu lar. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus firmado estou.
Que bênção, que alegria podermos louvar juntos aqui o nome do Senhor. Vou até molhar aqui a garganta depois de entoar os cânticos. E eu vou fazer o seguinte, eu já vou ler grande parte aqui do capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Eu queria que você prestasse atenção, tá? Só para te posicionar, vem para a mesma página. O que está acontecendo antes aqui desses capítulos? A gente tem nesses capítulos um personagem muito legal, o nome dele é Elias. Elias é um homem de Deus. Elias é aquele que a gente depois descobre que ele é trasladado, né? Amigo de Deus. E os capítulos anteriores, assim, é uma bênção. Ele é usado por Deus para confrontar aquele reino do norte, né? Esse reino do Israel do norte aqui. Um povo que abandona o Senhor, se envolve com idolatria. Então Elias fala que vai vir uma grande seca e vem. E o povo fica tudo bravo com ele. No capítulo anterior, 18, é um negócio maravilhoso. Porque Elias é um homem corajoso. Ele vai para se encontrar com Acabe, correndo risco de morte, mas ele vai no nome do Senhor. Ele desafia os 450 profetas de Baal. É no capítulo anterior que tem aquele grande desafio no Monte Carmelo. Se você não ouviu aqui o Momento de Pastoreio do capítulo 18, você tem que ouvir. Um homem firme no Senhor. Ele sabe que Baal e aqueles deuses são todas coisas criadas pelo homem, não há poder. E termina o capítulo anterior com uma grande vitória que Deus dá a Elias, o intrépido, o corajoso. E ele ainda termina orando. E a chuva que tinha já anos sem chover, uma sequidão de estio, ele ora e Deus responde a oração de Elias. Então os capítulos anteriores é vitória e poder fabulosos. Olha o que acontece no capítulo 19. Aquele rei pecador idólatra do norte, o Acabe, fez saber a Jezabel, Jezabel é a esposa dele. A Bíblia não mede adjetivos pejorativos para essa mulher. Uma idólatra maligna. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam meus deuses como lhes aprouver. Se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida o que fizeste a cada um deles. A mulher jurou Elias de morte. Versículo 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida ele se foi e chegou a Berseba, que pertence ao reino de Judá. Reino do norte dividido, né? Ele atravessou e foi até essa cidade já no reino do sul de Judá. Ali ele deixou o seu servo, o seu moço. Ele, porém, foi sozinho ao deserto, um caminho de um dia. Queria que você prestasse atenção. Veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Ele disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, porque eu não sou melhor que os meus pais, sou melhor que ninguém. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou
E o anjo lhe disse: levanta-te, come. Olhou Elias e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Ele comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo, tocou e lhe disse: levanta, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali ele entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, eles deixaram a tua aliança, eles derrubaram os teus altares, eles mataram os teus profetas, Senhor. A espada, eu fiquei sozinho, e agora procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor. Um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada daquele buraco, daquela caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, que é o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, eles derrubaram os teus altares, eles mataram os teus profetas à espada, eu fiquei só e agora ainda querem me matar. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. Em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, o filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a Azael, Jeú matará. Quem escapar a Jeú, Eliseu matará. E eu também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Até aqui a palavra do Senhor, queridos. Eu acho que esse texto é tão revelador e ele tem tanto a ensinar para nós. Talvez seja uma agenda do Senhor com o seu coração. E eu queria que você prestasse atenção naquilo que a gente tem aqui diante de nós. Você conseguiu entender? Elias é um homem de Deus, vocacionado por Deus e para Deus. Elias já experimentou no enredo da sua história vitórias maravilhosas, manifestação do poder de Deus, mas
no capítulo 19. Chegou o dia mau. O dia mau. A Bíblia não nos esconde a verdade, nem dos nossos irmãos do passado e nem da dinâmica da vida. Paulo usa essa expressão lá em Efésios, ele diz: vocês precisam do Evangelho. Lembra daquela armadura? Capacete da salvação, espada do Espírito, os pés do Evangelho, para poderes resistir no dia mau. Você já passou pelo dia mau? Você já enfrentou tristezas ou angústias tais como Elias? Você entendeu o que é que nós lemos quando Elias vai embora para aquela região de Judá? Ele deixa o servo dele, ele quer ficar sozinho. Ele vai para o deserto e ele diz: basta, Senhor, toma a minha vida. Você já passou por isso? Você consegue ler um texto desse e dizer: Elias, eu sei o que é que você estava sentindo. Você sabe? Queridos, nesse caso aqui a gente tem uma perplexidade. Algumas. A primeira é: se a Bíblia não fosse a verdade, se ela fosse um livro para criar super-heróis, ela não apresentaria um nível tal de fragilidade, de complicações, de dificuldades de Elias. Ela falaria apenas capítulo 18. Elias orou, desceu fogo do céu, comeu o holocausto, a madeira, as pedras, lambeu a água que tinha por ali tudo, e no final mataram todos os 450 profetas de Baal. Glória a Deus, uma vitória exponencial. Mas a Bíblia, ela é a verdade. E ela explica para nós, atenção, porque esse é um primeiro grande ponto. Homens de Deus não estão isentos, alheios, distantes dessa possibilidade do enredo da vida, que é o dia mau. Não estão. Está aqui Elias, que não nos deixa mentir. A expressão é forte. Ele pediu para si a morte. Por quê? O que é que está passando na mente aqui de Elias? Ele explica. Ele não entende. Ele não entende como é que depois de servir um Deus que é o Todo-Poderoso, de Deus já ter operado maravilhas, como é que as coisas não se resolvem? Como é que os problemas não são todos resolvidos? Ele não entende. É o que ele diz, ele fala assim: eu tenho sido zeloso, eu tenho tentado caminhar com o Senhor, mas não está dando certo. E agora os meus problemas parecem que alavancam e eu estou jurado de morte. Queridos, olha o que aconteceu. Elias, ele foi usado por Deus, teve aquele grande momento público no Monte Carmelo. Ele ora, Deus intervém. Teve o negócio da seca que ele prediz. A seca vem, ele ora, a chuva vem. Intervenção de Deus. Na minha mente, eu imagino que Elias criou uma conclusão na mente dele. Eu penso que Elias pensou: agora sim, agora Acabe e Jezabel vão se converter, eles vão se voltar para Deus. Ou não, se Acabe e Jezabel não vão se converter, mas o povo viu quem é que tem o verdadeiro poder, o único e verdadeiro Deus. Então o povo vai se voltar para Deus. Eu imagino que diante dos acontecimentos, Elias deve ter sido tomado de uma grande expectativa, daquela que muitas das vezes é o que nós temos. Qual é a expectativa? O meu grande problema agora vai ser resolvido. E é muito curioso, porque depois de uma grande batalha espiritual, grandes vitórias, parece que Elias é tomado de uma profunda frustração, porque as coisas não acontecem como ele queria. Ao contrário, elas pioram. É tão estranho. Um homem que no capítulo anterior
ele vai se encontrar com Acabe. Obadias, que é o profeta, está morrendo de medo, eles vão morrer. Ele diz, eu não vou fugir, vou me encontrar. Ele é quem desafia os profetas, ele é quem ora para voltar a chuva. Um homem intrépido, corajoso, um homem fiel. De repente aqui, muito possivelmente, é a minha perspectiva do texto. Como ao final as coisas não se desenrolaram como ele queria, ele é tomado de uma profunda frustração. Ele não entende por que Deus não refez e recompôs todas as coisas. Ele não entende por que as coisas estão piorando. Ele esgotou. Ele disse, basta. É melhor que o Senhor me leve. Esse é o dia mau, querido. Você conhece? Aqui é bom que eu te resgate de uma interpretação equivocada. Elias não está tendo pensamentos suicidas. Não é isso. Eu vou tirar minha vida. Não, não, não. Ele está dizendo para Deus, Senhor, eu não aguento mais. Eu estou aqui entregue para o Senhor tirar a minha vida, encerrar os meus dias. Ele está entregue, frustrado, esgotado para Deus. Ele não tem dificuldade de dizer para Deus, o Senhor pode tirar a minha vida. É uma grande diferença. Mas não temos dúvida de reconhecer, ele está no dia mau. Queridos, o que a gente faz? Como é o processo no dia mau? Eu acho lindo o que acontece aqui. Porque ele que está completamente esgotado, está só, desesperançoso, frustrado, ele abre o coração dele, ele acha que Deus falhou com ele. Eu estou sendo zeloso e não resolveu. Está só piorando. Eu agora estou jurado de morte. Ele está mal, está frustrado com Deus, com as coisas, os problemas não resolveram. Ele deita. Interessante, o texto diz que ali ele parece que cochila, ele dorme. E a gente vai vendo a dinâmica de Deus com ele. Primeira coisa que eu vejo aqui, é muito interessante isso, tá, gente? É que o anjo do Senhor apenas toca, acorda e diz para ele, se alimenta direitinho. Aqui, ó, pão na brasa, água. Ele come, agora dorme. Ele dorme. Daqui a pouco, ei, agora come. Come. Dorme. Dorme. Queridos, deixa eu dizer qual que é o meu ponto aqui, que eu acho uma didática, um negócio muito legal das Escrituras. Eu estive numa conferência, na conferência da Editora Fiel, e tinha lá um preletor muito conhecido, internacional, o D.A. Carson, o nome dele é americano. E num daqueles momentos pós-palestra, que eles chamam os preletores para estar numa mesa redonda com perguntas, ele estava na mesa redonda e a primeira pergunta foi assim, Pastor Carson, quando um pastor, essa conferência é mais para pastores e líderes, né? Então ele pergunta assim, quando um pastor fala para o irmão que ele não está bem, ele está desanimado, ele está sem forças, ele não se sente nem muito em condição e ânimo para ir para a igreja, para pregar o evangelho, para pastorear aquele povo. Como é que o senhor inicia a abordagem com um pastor que está assim? E foi muito engraçado, a turma toda começou a rir quando ele falou assim, a primeira coisa que eu pergunto é se ele está dormindo bem, se está comendo bem. Achei tão curioso porque essas coisas acontecem. Às vezes você entra numa espiral, talvez de frustração como a de Elias, talvez o dia mau chega. E o que acontece? Nós somos fisiológicos. Você já não dorme, você não se alimenta bem, para qualquer um dos extremos. Ou você não come, ou come demais o que não presta. E parece que aqui nós temos de alguma forma essa didática. Porque o anjo, ao aparecer, ele não chega logo
dando aqui, ó, na cervical de Elias, porque ele está com uma compreensão teológica errada. Ele está achando que Deus perdeu as rédeas da história. Ele está achando que Deus não sabe direito o que fazer, ou ele está achando que Deus não tem o poder para fazer o que tinha que ser feito. Ele está achando que Deus errou porque não resolveu os problemas. É um problema teológico. Mas o anjo do Senhor entra e fala assim: vamos comer direitinho, vamos dormir direitinho, vamos comer direitinho, vamos dormir direitinho. Gente, e tá aqui uma coisa boa. Nós somos mordomos do corpo que nós temos. Se você não está dormindo de noite, se você não se alimenta uma alimentação nutritiva, isso vai cobrar um preço fisiológico. Pois está aqui o anjo chamando a atenção de Elias e cuidando da alimentação e do sono. Não é legal? Achei legal. Fato é que com a força daquela comida, o texto diz que ele caminha 40 dias e 40 noites, mas a mente dele parece que não foi completamente restaurada. Ele entrou na marcha do zelo físico, dormiu, se alimentou, mas ele vai para o monte, o que ele diz aqui? Que é o monte o quê? O Monte Horebe. Engraçado, a gente conhece esse nome, mas às vezes a gente se perde com uma explicação. Por isso que é bom a gente ter esses comentários que a gente acessa. Vocês sabem qual é o nome mais conhecido do Monte Horebe? É o Monte Sinai. É aquele conhecido monte onde Deus desce, encontra com Moisés, onde tem fogo, tem terremoto, Deus se revela, 10 mandamentos. É onde Moisés pede a Deus para ver a face de Deus. E Deus prende ele aonde? Numa fenda de uma rocha. E mostra a bondade dele. Lembra disso? É nesse mesmo monte que Deus fala: vamos para lá, para o Sinai? Vamos para lá. E ele vai. E quando ele chega, ele vai para isso que é esse buraco na rocha, é essa caverna. E aqui parece que Deus já vai para um próximo estágio que todos nós precisamos. Se de um lado você precisa entrar numa marcha da mordomia do corpo adequada, o sono adequado, a alimentação adequada, agora Deus pergunta. Veja que legal. O Senhor, versículo 9, é quem conhece todas as coisas. Parece esquisito Deus perguntar alguma coisa para alguém, não é? A não ser que esse é um mecanismo de pastoreio de quem não está bem. Ele pergunta: o que você está fazendo, Elias? Como é que você está? Por que você está se escondendo? O que você está fazendo, Elias? Interessante que a gente tem aqui agora, na minha opinião, um grande princípio para qualquer aconselhamento bíblico, né? Eu tenho esse problema. Às vezes eu acho que eu já sei qual é o problema da pessoa, a questão, e eu já quero logo falar, pastorear, ler um texto, pregar para a pessoa. É interessante porque Deus aqui mostra um princípio de um aconselhamento bíblico. Você poder encontrar alguém e perguntar: me conta, o que foi? Por que é que você está assim? Porque nesse momento, não é porque Deus não sabe, é porque nesse momento Elias descortina o coração dele e Deus vai resgatando o coração dele. As perguntas. Eu quero aproveitar e te perguntar: como é que você está? Está no dia mal? Há uma angústia na alma? Você não entende por que Deus não resolveu os seus problemas? Você acha que o mal está prevalecendo? Você não vê esperança? Você tem pedido para si a morte? Me conta quais têm sido os seus pensamentos. Você se sente só? São as pessoas à volta que não te entendem, não te ajudam? Me conta. Pode falar. E nessa didática, Deus faz com que Elias responda, e isso ensina para mim e para você, milênios depois.
Elias fez esse raciocínio. Eu tenho tentado buscar o Senhor, eu tenho tentado viver uma vida correta com o Senhor, ser extremamente zeloso. Ver os outros. Os outros abandonaram o Senhor, o povo é cruel. O povo faz o dar nó em pingo d'água. Mas quem serve o Senhor parece que está indo de mal a pior. Só tem perseguição, essa inversão, os problemas não se resolvem, está só piorando. E agora não tem mais esperança para mim. É assim que você está. Fala com Deus. Abre o seu coração para o Senhor. Elias faz isso com Deus. O salmista faz isso com Deus. Até quando, Senhor? O Senhor vai esquecer de mim para sempre? Até quando estarei relutando dentro de mim com angústias e dores todos os dias? As minhas lágrimas têm sido meu alimento. Os meus inimigos zombam de mim, dizendo: o teu Deus onde está? Ele fala com Deus. Abre o seu coração para você explicar para o próprio Senhor. Procure alguém que você reconheça que é alguém que é do Senhor. Abra o seu coração. Porque quando nós lemos aqui, a gente percebe Deus tratando dele. Tão curioso, gente, porque eu acho que é muito comum na nossa vida nós sermos tomados por esses pensamentos. Deus me abandonou, Ele podia ter resolvido, não resolveu. Ele podia ter vindo, intervindo e não interveio. Ele está demorando. Eu tenho me dedicado tanto, tenho feito tanto, está só piorando. E essas coisas, elas adoecem o coração. O que é que nós temos aqui no texto, queridos? Como é que Deus o trata? Deixa eu dizer para você. Deus é quem vai até Elias. O nome disso é graça. Era a hora de Deus dizer: você está querendo ser Deus? Eu não estou mais nem aí para você. Fica falando um monte de baboseira que não sabe. Olha só, ele diz 2 vezes para Deus: eu fiquei só. E Deus diz para ele: cuidado, Elias. Você não ficou só, não. Eu reservei para mim, 7.000. Não se curvaram a Baal, mas Deus é gracioso. Mesmo ele vendo as efervescências esquisitas, complexas, difíceis do seu coração, ele é quem vai até você. O nome disso é graça. E ele não tem problema em te ouvir. Você pode estar falando as conclusões mais equivocadas sobre Deus e sobre a vida, mas ele quer te ouvir. Sabe por quê? O nome disso é o amor de Deus por você. O que a gente vê no texto é uma manifestação muito prática da graça de Deus, ao invés dele largar Elias para lá, porque ele está com pensamentos errados, com conclusões erradas, está falando mentira. A graça de Deus faz com que Deus vá até você. Ele te escuta porque Ele te ama. E isso é muito legal, queridos. Porque eu estou convencido que nesses momentos, conquanto eu tenha dito que existe um passo muito importante, regularize o seu sono. Durma direito, se alimente bem, faça os seus exercícios físicos. É uma mordomia do corpo, nós somos chamados a isso pelas Escrituras e o anjo do Senhor parece que dá uns ajustes. Mas no final, a graça e o amor de Deus tem um grande ponto no seu dia mal. Sabe qual é? Você precisa ouvir a voz de Deus. É isso. E o texto, ele é muito legal, porque ele diz, então, que quando o Senhor passa naquele Sinai, que é o mesmo Monte Horebe, diz que vem um vento impetuoso. O vento fendia os montes e despedaçava as penhas. Você já viu um vento daqueles que a nossa cabeleira, tá vendo aqui minha cabeleira, assanha toda, né? Aquele vento, um negócio espetacular. Aí o texto vem e diz
Veja, Deus está no monte, mas o Deus não está no vento. O que acontece? Terremoto. Negócio pipoco. E o texto diz, Deus não está no pipoco. Vem o fogo, negócio avassalador, não tem nada que chama mais atenção do que um fogo morro acima, queimando todas as coisas. O Senhor não está no fogo. Vem uma brisa tranquila e suave. E diz o texto que Elias ouviu o Senhor. Queridos, deixa eu tentar rapidamente, porque esse texto aqui ele corre o risco da gente se empolgar e extrapolar os nossos horários, né? Às vezes, queridos, quando nós estamos no dia mau, nós achamos que a única forma de sermos resgatados, é se alguma forte pirotecnia acontecer. Tem que ocorrer um milagre fantástico e sobrenatural, um vento que abre todas as portas, que arranca todos os telhados, um terremoto que sacode todos os alicerces, um fogo que queima todas as coisas. Às vezes é essa a sua expectativa. Às vezes nós achamos que só vai dar jeito se acontecer aquela coisa estrambólica. E Deus está trazendo um ensino aqui para Elias. Quando vem essa brisa suave, Deus fala com Elias. E é nessa normalidade, é nessa tranquilidade em que Deus fala com Elias. E ao falar com Elias, Deus deixa claro para ele, Elias, se você está vivo, é porque ainda tem propósitos meus na sua vida. A sua missão não acabou. Vê só, você estava pedindo para si a morte, deixa nas minhas mãos. Esse negócio do tempo da sua vida e o quanto você vai viver, sou eu que sei. Eu tenho isso escrito. Só aprenda, enquanto você está vivo, há propósitos de Deus na sua vida. E Deus fala com ele que ele ainda precisa realizar a sua missão, inclusive a última missão, que é o quê? Que é discipular alguém, Eliseu. Nesse mesmo capítulo, a última parte, que eu não li aqui, é Elias cumprindo essa missão que Deus deu, encontrando Eliseu e chamando Eliseu para caminhar com ele, para ser esse discípulo que vai aprender a ser profeta de Deus. Preste atenção. Enquanto estamos vivos, há missão, propósitos de Deus para a nossa vida. Você pode estar frustrado, você pode estar pedindo para si a morte, mas você precisa entender que a vida e a morte estão nas mãos do Senhor. Ele tem esse momento definido, mas até lá nós precisamos estar entregues para ouvir a palavra de Deus e, ouvindo a palavra de Deus, nos dispormos a cumprir a missão que Ele tem para nós enquanto estamos com vida. Eu preciso falar um pouquinho mais sobre isso porque isso aqui é um negócio tão especial. Eu disse que no dia mau é muito comum nós querermos alguma coisa milagrosa no sentido pirotécnico. A ventania, o terremoto, o fogo, mas é no sussurro da normalidade de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus pode intervir na vida do modo que Ele quiser. Isso é verdade. Mas o próprio Deus disse que deixou revelada a palavra dele para que ele ministrasse aos nossos corações. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Querido, olha aqui para mim. No dia mau,
mais do que nunca, nós precisamos da palavra de Deus. E ela está revelada para nós nas Escrituras. Sabemos que nenhuma Escritura foi dada por particular elucidação. Pelo contrário, homens de Deus, instruídos pelo Espírito, falaram da parte de Deus. Isso é o Senhor. A palavra de Deus é essa brisa. Sabe uma das maiores incoerências que nós praticamos? Quando nós estamos no dia mau, a frustração é nossa. A gente é que quer ficar sozinha. A gente é que pede para o Senhor já nos levar. Muitas das vezes nós negligenciamos a presença na casa do Senhor para sermos alimentados pela pregação, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Nós negligenciamos o estudo das Escrituras porque nós estamos consumidos pela tristeza. E essa é a maior incoerência, o maior erro, porque é ali que nós precisamos. Não sei se você lembra daquela história que Jesus conta, daquele homem rico, mau, maligno, que morre, mas que morre também um homem de Deus, que era um mendigo. E a Bíblia diz que aquele rico maligno é levado para o inferno e os seus tormentos, e aquele mendigo temente a Deus é levado para o céu, para o seio de Abraão. Mas tem uma conversa curiosa, porque Jesus diz que aquele maligno, ele tem uma ideia. Ele fala para Deus, faz com que esse mendigo ressuscite dentre os mortos, porque eu ainda tenho os irmãos que estão lá. Então, se alguém ressuscitar dentre os mortos, você vai ver, o povo vai crer, e eles vão buscar o Senhor, e eles não virão para esse lugar de tormento. E a palavra de Deus para aquele homem maligno rico que está no inferno, tendo a ideia de que um milagre pirotécnico vai fazer as pessoas crerem, a palavra de Deus é: não. Eles têm a Bíblia. Eles têm a lei e os profetas. Eles precisam crer na Bíblia. Queridos, algumas pessoas às vezes deixam de usar os melhores remédios por achar que eles são simples. Eu queria fazer aqui uma proposta para você que não está bem. Escolhe hoje um dos evangelhos. Pode até ser Marcos, que é o menorzinho. Não é Marcos que tem só 16 capítulos? Mas não vá apenas ler. Vá ao evangelho para ouvir. Deus falando com você. A cada trecho diz: Senhor, como o Senhor aplica isso daqui na minha vida? Como eu posso experimentar essas verdades na minha existência? Eu tenho plena convicção que, assim como Elias, na normalidade, você vai ouvir a voz de Deus dizendo: eu não te abandonei, não. Eu não perdi o controle, não. Eu sei que o meu tempo não é o seu, não, mas eu estou no governo. Você vai ouvir Deus dizendo: a sua vida me pertence. Se você está vivo, é porque eu ainda estou te amadurecendo e você ainda tem muitos propósitos que são para o teu bem, você nem sabe, porque eu te amo, você me ama. Você vai ouvir o Senhor resgatando o seu coração para a vida com Deus, para a vida de Deus. Vai fazer você perceber que não está certo nós concluirmos que de fato o melhor para a nossa vida era se aquele problema fosse resolvido daquela forma, naquele momento, daquela hora. Você vai se humilhar e talvez, como Elias, você vai se entregar, dizendo: tá certo, Senhor. Eu vou continuar na força que o Senhor supre. E não há nada que mais nos resgate
do que a palavra de Deus cirurgicamente aplicada ao nosso coração. É o que a gente aprende aqui nesse capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Vamos orar? Pai querido, esse capítulo, por um lado, ele parece terrível, mas por outro, ele nos faz mostrar, como diz Tiago, que Elias era homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E eu tenho plena convicção que assim como o Senhor revela a sua graça indo até Elias e o seu amor ouvindo, o Senhor também pode fazer isso aqui com essa pessoa amada e querida que está vivendo o dia mau. E que o Senhor capture os ouvidos para a tua palavra. Que o Senhor revele os teus propósitos e missão. E que o Senhor resgate o coração para confiar só no Senhor. Para entregar as coisas que não compreende no teu altar. E que o Senhor resgate do dia mau esse meu irmão, essa minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, gosto sempre de fazer uma última oração. Unido com você, essa altura do campeonato, alguém deve estar não só dizendo que está no dia mau, mas está dizendo até o porquê, né? E eu queria me unir mais uma vez, colocando as diversas áreas da nossa vida, dos pedidos de oração. Alguns vêm até aqui no chat, no altar do Senhor. Pai querido, quero me unir, Pai, aqui, tecnologicamente, virtualmente, mas na Tua presença. Para colocar esse pedido de oração dessa pessoa no Teu altar. O Senhor sabe quais são aqueles que lutam com situações insolúveis dentro da própria casa. Ó, Pai querido, vá ao encontro. Reorganize a marcha fisiológica. Reorganize o coração e as emoções. E alimenta com a Tua palavra. Ó Deus, eu peço por aqueles que enfrentam diagnósticos. Doenças terríveis em si ou em pessoas muito amadas. Oro por aqueles que estão enfrentando graves problemas de relacionamento, conflitos difíceis no matrimônio, na relação de filiação, pais, filhos. Quero interceder por aqueles que enfrentam o problema financeiro, a falta de emprego, a porta fechada. Ó Senhor, nós precisamos entregar a nossa vida nas Tuas mãos, abrir o nosso coração, mas recebermos e aceitarmos o pastoreio do Senhor. Faz isso para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Deus aplique a palavra dele no nosso coração. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O Seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou.
graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar. E então eu posso livre andar. E o seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa então me o passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou.